Em Salvador, uma eleição para a qual as pesquisas apontavam desde o início a vitória do candidato Bruno Reis do DEM ainda no primeiro turno. Os prognósticos se comprovaram e Bruno foi eleito prefeito de Salvador, tendo a Major Denise como segunda colocada, a Major Denise do PT. No interior do estado, em cidades com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de Feira de Santana e Vitória da Conquista, vai ter segundo turno. Bom, para a gente fazer uma análise do que foi essa campanha eleitoral em Salvador e também em algumas cidades do interior do estado, a gente conversa agora com o cientista político Cláudio André. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. A eleição de Bruno Reis pode não ter sido surpresa, é o que apontavam as pesquisas, mas você identificou alguma surpresa nesse desempenho dos candidatos agora, nesse primeiro turno em Salvador, Cláudio? Jefferson, eu vejo que, de fato, as pesquisas conseguiram apontar um resultado que se comprovou nas urnas, né? Eu penso que, apesar da margem de erro, não se esperava que o candidato César Leite tivesse um desempenho tão interessante, né? Comparando com as pesquisas. Mas ele acabou apresentando uma votação, né? Praticamente prevista na margem de erro dos institutos. Eu vejo que não há muita surpresa, né? Em relação ao que foi colocado ali. Eu vejo que o desempenho da Major Denise foi um pouco acima do esperado. Isso é compreensível que na reta final, quando você tem uma candidata, né, em curva de crescimento, a tendência é que, de fato, esse crescimento seja continuado até o dia das eleições. Então, o resultado foi previsível, né, diante do que a gente já estava acompanhando nas pesquisas. O fator governismo, né, e o outro fator de continuidade pesaram, né, favoravelmente a Bruno Reis, sobretudo porque foi uma eleição plebiscitária, né, de continuidade do seu governo, e também porque a pandemia, Jefferson, impactou na visão do eleitorado em relação aos prefeitos, né? A gente percebeu isso em várias cidades da Bahia e do Brasil, em que quem tinha mandato, né, quem estava à frente da prefeitura, e no caso do Bruno Reis, né, como vice-prefeito, teve um julgamento nas urnas com base nesse período de pandemia. Cláudio, e no resultado geral aqui da Bahia, PSD e PP se confirmam como as grandes forças entre as prefeituras. O PT diminui um pouco, mas vai para o embate no segundo turno em Feira e Conquista. Qual a análise que você faz dos partidos no nível estadual? Bom dia, Fernando. São duas dimensões de análise, né? Primeiro, o total de prefeitos eleitos por partido. Então, eu ainda não tenho aqui os dados totalizados, né, dos 417 municípios, mas dá para perceber que o PSD já tem 105, o PP 86, o DEM 37 e o PT 32. Estas quatro forças, né, colocadas aí, de fato, apresentam um equilíbrio político muito acentuado em relação à política baiana, né? Isso daí é importante a gente destacar, até porque era algo já previsível esse crescimento do PT e do PSD, e se esperava um desempenho melhor do PT. A segunda dimensão de análise é essa que eu faço em relação aos 20 maiores municípios da Bahia, né, em população e PIB per capita. Então, a situação ficou que o DEM foi muito bem, né, assim como o PP e o PSD. O DEM já conseguiu 6 prefeituras, né, destas 20, inclusive em cidades com um porte populacional, né, como muito grande, como Salvador, né, Camaçari, Teixeira de Freitas, Barreiras, né, Eunápolis e Guanambi. Há também, né, uma expectativa quanto como vai ficar a força do PT nesse processo, porque o partido ganhou em Lauro de Freitas, é a única cidade em que o partido conseguiu, né, das 20. No entanto, o partido foi no segundo turno em Feira de Santana e Vitória da Conquista. E aí a gente está falando de duas cidades importantíssimas
para a Bahia, né, do ponto de vista do tamanho do eleitorado e da população. Então, o equilíbrio foi muito bem colocado. O DEM conseguiu esse desempenho praticamente repetindo, né, o mapa eleitoral nos 20 maiores municípios obtidos lá em 2016. O PSD também ganhou Itabuna, né, ganhou Ilhéus, Alagoinhas, Paulo Afonso. O PP conseguiu Valença, Candeias, né, Jequié. Então, a gente tem um equilíbrio político constituído interessante, né, como as 4 forças estão se estabelecendo com um tamanho político razoável na Bahia, né? E isso daí coloca, inclusive, os 4 partidos em destaque nas estratégias nacionais, porque a Bahia tem um dos maiores eleitorados do país e qualquer estratégia nacional para as eleições de 2022 passarão primeiro, né, para entender quais serão os palanques e as candidaturas aqui na Bahia. Cláudio Ambré, cientista político, suas análises sempre muito bem-vindas aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua participação, bom dia e até uma próxima, Cláudio. Um abraço, bom dia Jefferson, Fernando, grande abraço aos ouvintes da Tarde FM.